Mu versus Madara, quem venceria? Super Geek, vocês sempre pedem vídeo dele, eu sempre trago aqui, porque vocês amam o Super Geek e eu também, eu adoro os vídeos dele, o cara faz um conteúdo, apesar da galera discordar muito do Super, obviamente a gente pode discordar, amor, mas vamos assistir o vídeo aqui, vamos se divertir, porque que tu gostando ou não, tu discordando ou concordando, os vídeos dele são bons e o cara arrisca a pele. Ele dá a opinião dele e isso é admirável, a gente tem que admirar. Mas se falar besteira, ó... Passa a peixeira, vamos dar like, bora. Mu conseguiria vencer o Madara ou será que o Tsuchikage não teria a menor chance? Na história original, o Madara já até venceu o Mu, porém o Madara basicamente fez uma armadilha, onde o Mu e o Onoki haviam ido apenas firmar uma aliança e não esperavam lutar. E aproveitando disso, o Madara pegou o Mu desprevenido e assim o nocauteou no primeiro ataque com Susanoo. Mas e se fosse uma luta onde ambos estivessem cientes do combate? O Madara ainda assim venceria? É isso que vamos descobrir hoje. Versões utilizadas. Tanto o Madara como o Mu serão as suas versões vivas, ou seja, o Madara não terá Rinnegan e nem sequer o Mokuton. Afinal, se fosse essa versão do Madara, nem sequer necessitaria de vídeo. Como de costume, vamos relembrar as habilidades. Exatamente, né? Porque como a gente acabou de ver, ele simplesmente suga o elemento poeira, pô. A liberação de poeira. Tá ligado? Porra, eu falei elemento poeira, mas é a liberação de poeira, que é aqui quem cai lá da galera, tá bom? Dos combatentes, começando pelo Mu. O Mu era um usuário da habilidade rara, a Kekken Tota, uma habilidade que usa 3 liberações ao mesmo tempo, e assim formando o Jinton. Essa técnica destrói seus alvos a nível molecular, e sem deixar rastros. Defesas normais não são páreo para essa técnica, e são completamente destruídas. Além disso, o Mu tem a habilidade de se dividir, porém nesse estado, o Mu perde a habilidade de usar o seu Jinton. Mu era um ninja sensorial do mais elevado nível, até conseguia apagar sua assinatura de chakra, e além disso também conseguia ficar invisível, ou seja, o Mu era praticamente indetectável no campo de batalha. Já o Madara vivo tinha um taijutsu tão bom quanto o apresentado na Quarta Grande Guerra Ninja, e talvez até superior, visto que os Edo Tenseis não são revividos em seu auge. Segundo Hashirama, o verdadeiro poder do Madara só retornou após a sua ressurreição pelo Rinne Tensei. Vou ler pra vocês porque vocês não vão enxergar aqui por causa da censura. Madara está recuperando sua antiga forma, ou seja, ele está recuperando sua antiga forma a partir do momento em que ele fica vivo. Antes de ele, quando ele estava no Edo Tensei, ele não estava no seu auge, assim como qualquer Edo Tensei, né? Então o Edo Tensei não está no seu auge, mas o Edo Tensei tem a vantagem de ter mais estamina. O Edo Tensei não cansa, né? Tem chakra infinito e não cansa pro bicho que luta infinitamente. Só que a habilidade nerfa um pouco a habilidade do cara, obviamente, porém o cara consegue usar mais a sua habilidade. Por quê? Consegue usar mais tempo. Tem que explicar aqui porque tem sempre gente que não entende o básico. Mano, o Edo Tensei dá chakra infinito. E o chakra pra galera ali do mundo de Naruto é o combustível pra lutar. Ou seja, o cara só cansa no momento que ele acaba o chakra dele. Fora que também o cara cansa o corpo dele por ser um corpo vivo. Como tu é um corpo morto, tu não cansa. Então tu não cansa e não fica sem chakra. Tá entendendo? Ou seja, tu vai lutar pra sempre se tiver que lutar, tá ligado? Então, mesmo assim, o Madara não estava no seu auge ali. Ele só recuperou o auge dele quando ele fica vivo, segundo que o próprio Hashirama diz. Segundo Hashirama, o verdadeiro poder do Madara só retornou após a sua ressurreição pelo Rinne Tensei. Então sim, o Madara vivo era tão porradeiro quanto a sua versão Edo Tensei. Além disso, por ser um Uchiha, o Madara tem uma afinidade natural com shurikens e ferramentas ninjas. E falando nisso, o Madara tinha o seu Gunbai, um leque especial que permite... Violão do Madara, esse que eu já fiz vídeo aqui no canal. E sim, eu vou dizer uma coisa aqui, já que eu pausei o vídeo. Se inscreva no canal para que a gente possa chegar a 225 mil inscritos até o Natal. Se inscreve e apoia a gente também no canal do Super Geek, tá bom? Permitia usar um ataque com a liberação de vento e até anular ataques e os revidar. Também por ser o Uchiha, o Madara tinha afinidade com a liberação de Katon. E claro, carregava consigo a Kekken Genkai do Sharingan, e até mesmo o Mangenkyo Sharingan Eterno, o que garantia ao Madara conseguir usar o Susanoo de uma forma mais otimizada e com menos desgaste. O Madara também já tinha acesso ao Kazentai Susanoo, que tinha um poder equiparado a uma Biju segundo o próprio Madara, e tinha poder de destruição para acabar com tudo que existe no universo. Claramente é um hipérbole da parte do Madara, mas ainda assim, o Susanoo perfeito de fato é bem poderoso e consegue Aí, putz, grilo, Madara pode destruir o universo. Então, Goku, chamar o Goku aqui. O que tu me diz sobre isso, Goku? Ele consegue mesmo destruir o universo com o Susanoo dele? Vai te lascar, arrombado. É nada, só papinho, porra.
Vai meter um anti-Cavaleiro Zodíaco agora, Madara? Sai pra lá. De montanhas só com a pressão da espada, sem ao menos ter contato direto. Um Uma poder vírgula, Madara verdadeiramente destrói. assombroso. E habilidades principais relembradas, agora vejamos como seria esse combate épico. E bem, pela vitória do Madara na história original, você provavelmente imagina que o Madara iria solar logo de cara, porém não seria bem assim. No universo de Naruto já ficou claro que ser pego em armadilhas e com a guarda baixa pode ser um grande problema, e até mesmo causar a derrota, como foi o caso do Mu. Um exemplo semelhante... Sabe como é que o Mu pode vencer o Madara? Chega por trás dele e toma ali. Mano, a fraqueza do Madara é chegar por trás. Ele pode ser foda de frente aqui, ó. De olho fechado ele é foda, de frente, de lado, de cima. Mas de costas ele provou que todas as vezes que alguém chegou por trás dele, ele abriu e deixou entrar. Tá ligado? Todas as vezes. Não teve uma que não. Chegou atrás do Madara, é mamãe. Foi o do Shisui, que foi apenas conversar com Danzo, assim como o Mu também foi. E no caso do Shisui, foi surpreendido pelo Danzo. E embora não tenha sido derrotado, ainda lhe custou um olho. Então, por mais forte que seja o personagem, ser pego de guarda baixa pode significar a derrota. Estando com a guarda alta, o Mu é um dos ninjas mais difíceis de se acertar, e podemos ver isso quando o Mu consegue esquivar da areia do Gaara junto ao próprio Madara. Também podemos ver isso quando os 3 Kages são surpreendidos pela areia do Gaara, mas o Mu consegue escapar, ou até quando o Naruto chega por trás com Rasengan e o Mu desvia no último segundo. Então acertar o Mu não é tarefa fácil, né, desde que ele esteja com a sua guarda alta. Nessa luta, claramente o Taijutsu não seria usado, isso porque o estilo de luta do Mu é atacar de longe com ninjutsus, e no caso do Madara, manter tanta proximidade de um usuário de Jinton não seria uma boa ideia. Sendo assim, as chances de Taijutsu nessa luta são quase zero. Já quando falamos em Genjutsus, as coisas não são tão diferentes. O Mu consegue voar e abrir distância, e ainda tem o seu ninjutsu de médio ou longo alcance, o Jinton. Então não tem por que se arriscar olhando diretamente para o Madara em uma distância pequena, onde os genjutsus visuais são mais eficientes. Sendo assim, a luta iria se resolver no ninjutsu. E aqui chegamos a uma questão: o Mu conseguiria solar o Madara com seu Jinton? E a resposta é que não. Isso porque o Madara tem o seu leque, que consegue barrar os ninjutsus, os anulando como ataque e os convertendo em energia para um contra-ataque. Sendo assim, o Jinton do Mu seria inútil contra o Madara. Vale mencionar que o Mu pode sim alterar livremente o formato de seu Jinton, porém um Jinton tão grande como aquele que os 5 Kages usaram só foi possível devido à combinação do chakra do Onoki ao chakra do Byakugou da Tsunade. O Mu nunca mostrou conseguir usar ataques daquela magnitude. Sendo assim, qualquer ataque frontal de Jinton que o Mu mostrou pode ser anulado pelo leque do Madara. Vale mencionar que o fato de se dividir não ajuda em nada na luta, pois isso cancela a liberação do Jinton. Outra coisa que seria inútil seria a invisibilidade do Mu. Para ninjas normais é impossível de enxergar o Mu, porém não para aqueles que têm o Sharingan. No databook é confirmado que a invisibilidade do Mu segue a mesma fórmula da técnica de camuflagem, técnica essa que também deixa o usuário invisível, mas que ainda assim pode ser vista por um obito com Sharingan de 2 Tomoes recém-despertado. Ah, mas tem um porém: o Mu apaga o chakra dele também. Apaga o chakra e apaga ele. Então ele fica invisível, usando como base a técnica de visibilidade, de camuflagem. Mas será que ele apagando o chakra dele, como ele faz, né? Ele some, literalmente ele desaparece. Será que o Sharingan conseguiria ver algo que não aparece nem na questão de chakra? Porque o Sharingan só consegue ver por causa do chakra. Então se o cara não mostra o chakra, será que o Sharingan conseguiria ver? Eu acho que não. Mas tudo bem. Sendo assim, para um Madara experiente a ponto de diferenciar o clone de madeira do Hashirama, seria muito fácil de enxergar o Mu pelo seu chakra e o acompanhar a todo momento. Em outras palavras, o Mu não conseguiria pegar o Madara desprevenido, pois com Sharingan o Madara consegue o localizar a todo momento. O Jinton também seria inútil devido ao leque do Madara. Sendo assim, o Mu não tem meios reais de finalizar o Madara. Mas e o Madara conseguiria finalizar o Mu? Aí que tá, é que eu já discordo. Eu acho que o Madara conseguiria, assim, e lembrando, tanto eu quanto o Gui, que a gente fala acho, porque assim, a questão do não ver o Mu, esse é um ponto muito importante. Se o Madara viu o Hashirama, conseguiu diferenciar o clone do Hashirama de madeira do clone do original, isso é muito fácil, isso dá pra sentir, porque ali ele não tá pagando nada, então a gente não pode usar isso como base. Eu já não usaria, entendeu? Por quê? Porque, imagina, presta atenção no que eu tô falando. O cara tá vendo uma madeira, danado, e tem uma madeira e tu criou outra madeira clone, ou seja, tu é o Hashirama original e criou um madeirão ali, tu de madeira. É muito simples, tu não tá escondendo o teu chakra, tu só criou alguém de madeira. É só um clone teu. E o Sharingan consegue diferenciar assim um clone. A questão é,
No Mu totalmente, não tem nada a ver com o que o Mu faz com o clone. O Mu simplesmente apaga a visão, ou seja, ele fica invisível, e ele se apaga com o chakra. Ele se apaga em duas formas. Eu não vejo o Sharingan vendo isso, e aí que tá um ponto decisivo da luta. Como o Geek fala que o Sharingan veria, não tem como o Mu surpreender o Madara, e assim não tem como o Mu vencer. Mas na minha opinião, o Mu conseguiria sim filtrar perto do Madara a ponto de conseguir surpreender ele com a liberação de poeira, no caso. Então eu já discordo, nesse ponto aqui eu discordo. Mas lembrando, pessoal, eu passei a peixeira no Geek, mas eu posso estar errado, ele pode estar errado, tudo é questão de interpretação. Na minha interpretação, como não tem nada confirmando como o Mu fica invisível, tá ligado? Ele fica invisível usando a técnica de camuflagem, mas ele também apaga o chakra, ou seja, não dá pra ver e não dá pra ver o chakra dele. Se ele apaga o chakra, não dá pra ver chakra. Isso é um ponto, eu tô seguindo essa linha. A partir desse momento, o Mu pode se aproximar do Madara e usar a liberação de poeira e finalizar o Madara. Mas se não, se o Madara vê, aí a gente segue no que o Geek tá falando aqui. E a resposta é que sim. Com seu jutsu de fogo, o Madara ainda pode atacar, mesmo de uma certa distância, e pressionar o Mu. Além de que o Madara pode ativar simplesmente o braço de seu Susanoo e atacar com suas Magatamas a longas distâncias, e ir mitigando o Mu de pouco a pouco. Sendo assim, de um lado a gente teria o Madara, um dos Uchihas com mais chakra de toda a história, a ponto de aguentar travar batalhas contra o Hashirama, que durava um dia inteiro. E do outro lado temos o Mu, que tem como ataque principal o Jinton, que consome muito chakra e que esgota o Mu em pouco tempo. Em outras palavras, seria apenas questão de tempo para o Mu ficar sem chakra e o Madara o finalizar com seus Magatamas. Não vejo, aí que tá, aqui eu discordo totalmente, com respeito. Porque se o Madara, velho, não vê o Mu não luta de frente a frente. O Mu não vai ficar usando a liberação de poeira o tempo todo, jogando papo. Ele vai se esconder, ele vai usar estratégia para lutar com o Madara. Ou seja, na minha visão aqui, a luta pende muito mais pro Mu pelo estilo de luta. Lembrando, é Madara vivo. Então, pelo estilo de luta do Mu, cara, pra mim pende muito mais pro lado dele. Ele não vai se expor ao Madara de perto, porque o Madara tem genjutsu, ou seja, ele vai manter distância, sempre mantendo a distância, se escondendo e tentando usar surpresa para pegar o Madara. O Madara de frente a frente com o Mu não tem chance. Então, os dois lutando de frente. Então, parece que o Geek aqui, ele tá meio que vendo uma luta de frente. Mas se a gente vê a forma de lutar do Mu, o Mu não vai nunca de frente com o Madara. Ele vai tentar pegar o Madara desprevenido. Lembrando, o Mu é um ninja sensorial que esconde chakra e a presença dele, e a imagem dele também. Ele é especializado nisso, dá pra ver. Então, a obra mostra todas as técnicas do Mu são técnicas de um cara que se camufla e te pega de surpresa. E aí que eu acho que ele conseguiria pegar o Madara, porque o Madara não veria ele, não sentiria ele. Tá entendendo? Então, pra mim, quem vence é o Mu nessa questão aqui por causa disso. O Mu não lutaria de frente com o Madara, porque senão ele perderia. Que é o que tá acontecendo aqui na análise do Geek. Ou com algum Katon. Além de que se o Mu realmente já estivesse sem chakra a ponto de não conseguir usar o Jinton, como o próprio Onoki ficou mais de uma vez na guerra, o Madara poderia ativar o seu Susanoo perfeito e acabar com a luta. Sendo assim, a vitória sem sombra de dúvida seria do Madara. Provavelmente seria uma batalha demorada, mas que não existe nenhuma possibilidade do Madara perder. Seria apenas ir atacando e esperar a hora certa de dar o golpe final. Sendo assim, o vitorioso de hoje seria o Madara Uchiha. Boa demais, lembrando, eu posso estar totalmente errado, o Geek pode estar errado, não tem problema, gente. Não tem problema, tá bom? Mas dê a tua opinião nos comentários. E se eu falei alguma bobagem, eu esqueci de alguma coisa, comente. Pô, não, acho que tu errou nisso, tu errou naquilo. Pode comentar. Que a gente tá aqui pra conversar, brincar e analisar a galera aqui, ver os vídeos. Dá um beijinho e até o próximo vídeo. Fui.